Boa noite a todos, boa noite para quem está chegando agora. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Ana Paula para a gente começar. O nosso tema de hoje é anarcosmia, ou dificuldade de ter orgasmo. Gente, essa palavra é muito difícil. Eu acho que hoje eu vou engolir essa palavra várias vezes. Vamos esperar a Ana chegar, porque daí eu já conecto ela aqui com a gente. Para quem conhece, para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana e eu sou psicóloga na cidade de Mineiros, Goiás. E junto comigo, na live de hoje, eu vou estar com a Ana Paula Irineu, que trabalha com fisioterapia pélvica. Como a gente ainda não começou, a gente ainda está esperando todo mundo ir entrando na live, eu gostaria de pedir para vocês, para quem tem alguma dúvida sobre esse assunto, alguma dúvida relacionada à sexualidade, crenças limitantes, dificuldade de ter orgasmo, já vão deixando as dúvidas de vocês aí nos comentários, que assim que a gente de fato começar a live, a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês. Eu vou mandar uma mensagem aqui para Ana, para ver com ela se está tudo certo para ela entrar. E aí a gente já vai conversando mais sobre esse assunto. Vão deixando as dúvidas, os comentários, qualquer sugestão. Falar, gente, de dificuldade de orgasmo e qualquer assunto, né, relacionado à sexualidade ainda é um grande tabu. As pessoas ainda têm muito receio de conversar sobre esse assunto, principalmente com os próprios parceiros. Porque de fato é um assunto que causa na gente muito desconforto, às vezes um pouco de vergonha, algumas limitações. E muitas pessoas deixam de falar sobre isso, às vezes passa a vida toda, né? Tendo algum problema, alguma dificuldade com o orgasmo, porque não fala sobre isso. Às vezes por algum receio, por algum medo, alguma dificuldade, não se permitem falar sobre isso. Deixa eu ver aqui se a Ana Paula tá entrando. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Tô esperando ela conectar. Então, para quem tá chegando agora, o nosso tema de hoje é essa dificuldade com o orgasmo. Nós vamos falar das questões psicológicas, das questões físicas, tudo que está envolvendo esse mundo, né? Essa esfera da sexualidade feminina, que por mais que seja ainda um assunto que hoje a gente tem bastante recurso sobre ele na internet, é um assunto pouco falado. Ainda é falar sobre isso. A Ana tá entrando agora. Então, ela conectando aqui, a gente já inicia esse assunto. Oi, Ana. Oiê, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo jóia? Eu me Tudo jóia. apresentei para o pessoal. Tá. Como nós estamos começando oficialmente agora, eu vou me Uhum. apresentar de novo e Tá queria que bom. você também se apresentasse para todo mundo. Ok. Então, para quem está chegando agora, meu nome é Juliana. Eu sou psicóloga na cidade de Mineiros, no interior de Goiás. Eu sou formada em psicologia, sou pós-graduada em perícia e avaliação psicológica, sou especialista em atendimento com hipnose e trabalho com constelação familiar sistêmica. A gente hoje vai falar sobre a dificuldade de orgasmo, principalmente nas mulheres, embora também seja há uma questão que os homens também vivenciam, né, ao longo dos anos de vida. A Ana vai falar um pouquinho sobre as questões físicas, eu vou trazer algumas informações sobre as questões psicológicas e também o ponto de vista de como que a terapia trabalha, né, na solução desses casos. Sim. Pois é, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu sou fisioterapeuta. Eu atualmente estou atuando na fisioterapia pélvica e obstétrica. Eu sou formada desde 2014. Eu atuava em outra área. Sou pós-graduada em fisioterapia em algias da coluna vertebral pela Faculdade de Brasília, em 2019. E eu estou pós-graduando em fisioterapia pélvica e obstétrica pela Faculdade do IES, lá de Goiânia. Né? Então, eu estou começando esse trabalho desde o ano passado para cá. Novidade aqui na cidade, né? Eu acho que nessa Sim, especialidade, né? Eu acho assim que não, né? Não tem assim ninguém na especialidade.
Aí nós vamos falar, igual a Ju falou, a gente vai falar, pontuar os pontos físicos, né, do orgasmo e os pontos psicológicos, né? Que tá assim, é Uhum. tudo muito interligado, né? Vamos supor, a anorgasmia, tem muitas mulheres que até hoje nunca teve um orgasmo, né? Não sabe o que é um orgasmo, né? Verdade. Então a gente vai começar a pontuar o que é o orgasmo. O orgasmo, ele é a excitação máxima, é o prazer máximo que a pessoa consegue sentir, né? Como assim? Eu trabalho mais com público? Trabalho não, eu trabalho somente com público feminino, né? Então, se eu puxo mais pro lado muito do feminino, né? Então, assim, o orgasmo é o ápice máximo de prazer que a pessoa pode ter. Eu vou falar um Uhum. pouquinho da... Ju, se você quiser algum ponto, assim, me interferir, Não, entrar em alguma coisa, você pode eu só vou falar, abrir tá? um parêntese para Aham. você só situar o pessoal no que é fisioterapia pélvica, porque Uhum. ainda é uma área de especialidade muito Sim. nova As e pessoas não muitas pessoas conhecem, não né? conhecem. Uhum. Então, a fisioterapia pélvica hoje, ela trabalha com as disfunções, né, do assoalho pélvico. O que é esse assoalho pélvico? É a nossa pelve, né? Como toda parte do corpo, a gente tem músculos, a pelve também ela é formada de músculos. Então, a fisioterapia pélvica, ela trabalha isso. Ela trabalha as disfunções, ela trabalha uma continência urinária, ela trabalha o vaginismo, a vulvodynia, que a gente sabe que é um papel mais complexo, né, para ser trabalhado, igual o vaginismo, mas assim, pega nesses Uhum. pontos, né, igual um prolapso do genital, uma dispareunia, né, então assim, são pontos que a gente trabalha muito na fisioterapia pélvica, que as pessoas assim desconhecem, né, a área, a especialidade, então isso aí, ela trabalha mais nisso aí. Uhum. Até nessa, É, nessa, nessa questão do orgasmo também. A gente, sim. tipo assim, meu consultório é muito procurado. Ah, Ana Paula, você não faz o tal do pompoarismo, né? Que a mulher tudo, ai, todo mundo fica doida por causa do pompoarismo, né? Fala assim, ah, você não trabalha com isso, ó. Eu até trabalho com pompoarismo. Só que o pompoarismo são para mulheres que já têm força na musculatura, Pélvica. né? Então, o pompoarismo é um exercício mais avançado, né? Então, eu não posso passar pompoarismo para qualquer pessoa, né? A pessoa que não tem conscientização corporal, que não sabe contrair e relaxar de forma correta a musculatura do períneo. Como é que eu vou estar passando, né, o pompoarismo? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar e ver que forma correta que a gente deve passar para o paciente, Uhum. né, o tratamento. Então, é isso aí. Ela É, engloba nisso aí. quando eu comecei a live, para o pessoal que estava iniciando junto comigo, eu Uhum. até comentei com eles, né, que ainda é um assunto muito Isso, tabu, que isso, pouco muito se tabu. fala. A gente tem até bastante informação sobre isso na internet, é fácil da gente encontrar É. informação, mas é um assunto que a gente não gosta de falar. Hum, Ainda é desconfortável falar sobre isso. isso, falar sobre sexo. Hoje em dia a Isso. gente fala de vários assuntos abertamente em todas as redes sociais, mas o Uhum. sexo em si, por mais que haja muita evolução, ele ainda é tabu. É Às tabu. vezes a gente tem muita Era. informação na internet, É. mas nós não conseguimos, por exemplo, transmitir para os nossos parceiros quando a gente está com uma dificuldade, Isso, é transmitir para os verdade. médicos. Às vezes a gente guarda conosco, né, todo o Uhum. nosso sofrimento, todas as nossas dificuldades, por algum receio, alguma dificuldade. Isso. Tem E muito dessa questão. fala aí, Ana, fugiu a palavra. Anorgasmia. A anorgasmia, gente, Isso. é considerada doença. Isso. Esse nome é tão difícil, toda vez eu engasgo nele. Anorgasmia. É meio A difícil, não é fácil de anorgasmia, falar. ela tem CID. Ela É. tem um CID. Lá no Manual de Aham. Classificação de Doenças Internacionais, existe um código só para classificar esse transtorno. Então, é considerado doença. Mas, assim, só para a gente preparar o assunto, só é considerado patológico, do ponto de Uhum. vista da psicologia, quando há Uhum. uma frequência muito Isso. grande e Uhum. essa falta do orgasmo ele acontece sempre. Quando a Uhum. pessoa ela tem relações sexuais, mas que ela tem dificuldade para ter orgasmo em uma ou outra atividade Uhum. sexual, é considerado normal.
Então, Sim, só vai ser motivo de preocupação ou motivo de procurar algum tratamento se sim. isso for muito frequente, a mulher não conseguir de forma nenhuma alcançar o orgasmo, Cansar. ou se Isso, houver algum sofrimento envolvendo toda essa questão. isso. Por isso que entra muito no aspecto psicológico, né? Que a maioria dessas disfunções, igual eu falo assim, as disfunções, mesmo que seja igual você relatou aí de uma patologia, né? Porque tem mulheres Sim, que têm quase 50 anos e nunca teve um orgasmo. Isso existe, gente. Isso existe. E tem tratamento. Esse tratamento, ele é multidisciplinar. O que vai entrar? Vai entrar o psicólogo, vai entrar o médico, vai entrar o fisioterapeuta, vai entrar até um nutricionista, dependendo, sim, né? Então, assim, ele é um tratamento interdisciplinar. A gente sabe que existe vários tratamentos, existe uma melhora grande. Igual no caso do orgasmo mesmo, a gente pode fazer tratamento e dar conta. Se não for uma coisa assim muito, né? Que a gente faz os tratamentos, igual psicológicos, que a pessoa às vezes teve, né, Jô? Traumas, uhum, né? Nessa parte sim, depois eu vou deixar você falar do orgasmo. Aí eu queria, tem umas coisas aqui que eu pontuei, falei assim, eu quero falar algumas coisas, umas sim, pontuações, assim, para mim não esquecer de falar. Igual assim, eu tava falando assim, o que a gente entrou, o que é orgasmo, né? E aí eu falei assim, não, vou falar do processo fisiológico, né? Físico. O que sim, que acontece no corpo da mulher, né? Vamos falar da mulher ou do homem, né? Quando a sim, gente tem um orgasmo. Tudo começa, o cérebro, ele é a chave, né, para as atividades sexuais. Então, tudo começa pela cabeça. Né, o pensamento, né? Apesar que a mulher, ela é mais estimulada com palavras, né? Do que ela vê alguma imagem, alguma coisa assim. Ela é mais estimulada pelas palavras. Mas a fisiologia do orgasmo, ele começa pelo cérebro. Ele é ativado pelo sistema nervoso, né? Nós temos uma área no cérebro chamada hipotálamo, é nessa área. Então, o hipotálamo, ele manda o estímulo elétrico muito rápido à região pélvica, lá na região sexual. Então, essa região sexual, ela vai ficar um aporte muito grande de sangue, né? E ele ficando esse aporte sanguíneo grande, né? Que vai acontecer a ereção, vai acontecer a ereção do homem, uhum, acontecer a ereção da mulher. Na mulher, o que acontece? O clitóris, né? Ele vai crescer de tamanho, né? Mais ou menos o tamanho do clitóris, ele chega a 8 centímetros, tamanho normal, ele pode duplicar de tamanho, ele pode ficar realmente do tamanho do pênis do homem, né? E o que acontece? Vai acontecer lubrificação, né, na região vaginal da mulher. Esse canal vaginal, ele vai crescer, né? E a vulva da mulher, que é a parte externa, ela vai ficar um uhum. pouquinho inchada por conta desse aporte sanguíneo, né? Aí eu queria entrar, qualquer coisa você me. Se Eu você só vou quiser abrir um pontuar, parêntese. se você quiser pontuar alguma coisa, você Aham. pode me falar. Porque Do me... é, eu vou falar umas coisas importantes, que são aspectos importantes, que tem muita mulher que não conhece, né? O próprio corpo, sim, né, para atingir o orgasmo. Eu falo assim, gente, mas como que eu consigo atingir o orgasmo? O que que eu faço para me atingir o orgasmo? Muitas mulheres não conhecem o próprio corpo, né? Aí eu trouxe aqui uma pepeca, dá para ver direitinho, né? Vamos nos situar aqui. Ó, aqui nós temos os grandes lábios, tá? Os pequenos lábios aqui, essa parte roxinha. Aqui nós temos o canal vaginal, né? O canal vaginal, ele tem três funções, que é a saída do bebê na hora do parto vaginal, a entrada, né, do órgão sim. sexual do parceiro e saída da menstruação da mulher. Menstruação. E essa partezinha, esse pinguim que estamos vendo, é a uretra, onde que sai o xixi. E esse pontinho aqui maravilhoso é o clitóris, é o que nós vamos falar agora, vamos Uhum. pontuar ele. Então, veja bem, eu vou falar um pouco aqui da anatomia do clitóris e por que que a mulher tem um orgasmo vaginal. Por conta dessa anatomia do clitóris. Veja bem, a anatomia desse clitóris. Ó, se a gente reparar aqui, o canal vaginal, olha, ele sai entre o bulbo, os bulbos vestibulares do clitóris. Por isso que a gente fala hoje que saiu um estudo científico que a mulher ela não tem o ponto G. E sim, ela tem o orgasmo devido
a anatomia do clitóris. Porque o clitóris, ele abrange isso aqui. O clitóris, ele tem inervações profundas. Eu vou pegar o outro aqui que fica mais fácil. Esse daqui é mais coloridinho. Aqui, ó. Aí nós temos a glande do clitóris, que eu mostrei aqui, que fica nessa partezinha. É só ele que aparece, mas ele é grande. Ele é grande, quase o tamanho do pênis, né? Aí nós temos aqui a uretra e o canal vaginal. Por isso que se fala que a mulher, ela não tem orgasmo pelo ponto G, e sim por esta estrutura anatômica que o clitóris tem. Por isso que ela consegue atingir o orgasmo vaginal, né? Que é um estudo francês que saiu, se não me engano, ele foi em 2016, que ele saiu. Acho que até aquela vez na palestra eu até comentei isso também, né, Jo? Da palestra, que na verdade não existe ponto G, e sim a mulher ela tem um orgasmo, né, vaginal por conta do clitóris. Ele tem inervações profundas, por isso que a mulher consegue, né, ter o orgasmo por aqui, por conta dessa estimulação do clitóris, né? Da penetração do pênis do homem aqui dentro, ele consegue, pela excitação também, ela consegue atingir o orgasmo, né? E eu friso muito também questão do orgasmo. Primeiro, qual que é o fator mais importante? Hormônio. Hormônio é tudo, né? A gente sabe que se a mulher tiver com alteração, a mulher ou o homem é mais difícil, né? A gente sabe. Agora a mulher é mais fácil isso. Se ela tiver alteração hormonal, pode sim ter dificuldade de ter orgasmo, sim. A gente sabe que pode ter. Mas um fator muito importante para a mulher é pensar assim, gente, para você ser orgásmica, você precisa conhecer como é que funciona lá embaixo, né? Você precisa saber como é que o seu corpo funciona. Ana Paula, mas como que eu vou saber? Se conhecendo, se tocando. A mulher tem que se tocar, ela tem que conhecer. Porque isso são estudos que comprovam a mulher que se toca, ou a mulher, eu vou falar até uma palavra, eu não sei se eu devo até falar, a masturbação, porque é um ponto assim que da live, porque a gente está falando de orgasmo, né? Então, para a mulher atingir o orgasmo, isso foi um estudo comprovado, que eu até li sobre isso, que a mulher que estimula mais, que pratica isso mais, ela tem mais predisposição a ter o orgasmo. Então, o fator hormonal com o autoconhecimento, ele é muito importante. É um dos fatores importantes. Mas é lógico, às vezes tem uma pessoa que, né, Jo, você pode até falar dos fatores psicológicos, né, que a gente sabe que realmente tem. Eu não posso passar um tratamento para uma pessoa, vamos supor, de igual para igual, né? Porque às vezes ela tá faltando só a questão hormonal, né? Às vezes só a questão hormonal, mas às vezes ela sofreu alguma coisa no passado, a gente não sabe, um trauma, né, sexual, a gente não sabe, né? Igual assim, acontece nesses casos, né? Do Então, orgasmo. você falando a respeito do hormônio, quando a gente vai estudar, né, a questão do orgasmo, literalmente ele começa no cérebro. Quando você falou assim Sim, da questão do hipotálamo, que sim. começa lá no cérebro, principalmente pela produção de hormônio. A dopamina é Isso, muito importante. isso, Então, os quando a gente vai neurotransmissores. fazer todo um estudo a respeito de como que tá a vida sexual dessa pessoa, para estudar, Isso, né, a origem da dificuldade dela, a é. gente precisa considerar a existência de doenças. Uhum. Algumas doenças, principalmente doenças que vão, de alguma forma, influenciar na produção hormonal da mulher, vão também ali estar influenciando no orgasmo. Claro Isso. que, segundo a ciência, nenhum problema fisiológico sozinho vai Uhum. provocar a ausência do orgasmo. Então, pode Sim. ser que essa mulher ela tenha um problema hormonal, ou ela Isso. já tenha alguma doença Uhum. crônica, alguma coisa. Mas Isso. geralmente a ausência do orgasmo é por conta de uma associação de fatores Isso. emocionais com questões psicológicas. Tipo assim, Então a gente faz toda uma observação, né? ela é tipo assim.
o orgasmo, ela não é uma lógica, ela não é uma matemática, ela não é uma Uhum. teoria, ela é um fator, ele é um processo psicossensorial, né? O orgasmo é um processo psicossensorial, igual você falou. Ele tá ligado a isso mesmo, né? Independente da pessoa. Aí as pessoas falam assim, mas como que eu vou chegar ao orgasmo? Tem esses fatores, né, que você falou, como que vai chegar no orgasmo, mas a gente tem que pontuar essas coisas que a gente falou anteriormente, né? No Uhum. caso, a terapia é importante, né? Se for no caso que a pessoa sofreu no passado, a terapia é importante. O médico também é importante, do fator hormonal. O autoconhecimento é importante, né? Esse autoconhecimento que eu falei da mulher como um todo, né? Uhum. Porque na fisiologia, eu até esqueci, eu não sei se eu falei, se eu pontuei da liberação dos neurotransmissores, que você tinha até falado. Falou. Eu falei, né? Eu Uhum. falei, né? É porque às vezes eu esqueci que eu tinha falado. Então, assim, Mas pode falar de são. novo, tem muita gente Uhum. chegando agora, pro pessoal É, que tá chegando, pode. porque o organismo, ele libera eu falei mesmo, a ocitocina, a endorfina, a dopamina, que são hormônios neurotransmissores do prazer, do bem-estar da pessoa. Sim. Então, a pessoa que pratica o sexo, que tem o orgasmo ou mesmo a masturbação, ela vai liberar esses hormônios, esses neurotransmissores, né, que são liberados no orgasmo. Isso vai fazer a pessoa, né, ficar menos estressada. A gente sabe que tem estudos que comprovam isso, né, da mulher ficar menos estressada, né, por conta dessa liberação desses hormônios, né, que conta muito Uhum. do orgasmo. Né? Eu não sei, eu vou pontuar mais deixa eu ver o que eu queria falar mais. Relação, lembrei. Relação do orgasmo, né? Que até teve pessoas que tinham me perguntado. Do orgasmo com exercício íntimo. Gente, tem tudo a ver. Orgasmo com exercício íntimo. Mas por que tem a ver o orgasmo com exercício íntimo? Porque o exercício íntimo, ele fortalece a musculatura. Às vezes a mulher, ela tá com a musculatura com tônus baixo, ela não tem tonicidade muscular, o músculo dela não tá fortalecido. Então, a relação do orgasmo com esse reforço muscular tem tudo a ver, né? Porque se a gente tem uma musculatura firme, bem trabalhada, é lógico que você vai conseguir atingir um orgasmo melhor, tá? Um orgasmo mais prazeroso, né? Porque o orgasmo, ele pode atingir até 20 segundos. É o pico máximo do orgasmo. Né? Então, se a gente pensar orgasmo 20 segundos, é até um tempinho até grande, né? De 20 segundos. Então, assim, o exercício íntimo, ele tem muito a ver com o orgasmo. E ele é tipo assim, como se diz, ele melhora o orgasmo? Melhora sim, melhora sim. Aí eu vou falar sobre outra técnica que tem muita gente que pergunta e tem dúvida da diferença do exercício íntimo com o pompoarismo. Que tem muita gente que fala assim, Ana Paula, eu quero fazer pompoarismo. Mas eu pergunto assim, mas você já fez alguma coisa antes? Você já trabalhou a musculatura? Eu falo assim, não, nunca trabalhei. Então você não pode começar com pompoarismo. Porque o pompoarismo é uma técnica avançada. A gente sabe que ela é uma técnica milenar lá da época da Tailândia, que as mães passavam para as filhas como forma de treinamento, né, da musculatura íntima. Isso era tipo uma saúde íntima que ela passava de mãe para a filha. Então, assim, eu falo muito assim que pompoarismo não é para todas as mulheres e que o pompoarismo realmente ele influencia sim no orgasmo. Vamos supor, ele deixa assim uma mulher orgástica porque ele trabalha essa musculatura. Então a mulher ela tem que saber contrair, ela tem que saber relaxar essa musculatura, né? Para ela sentir esse orgasmo, ela ter o prazer máximo, que é o clímax, né? O orgasmo. É esse prazer máximo. Porque a gente vê assim na prática clínica de 4 mulheres, uma
consegue contrair e relaxar de forma correta a musculatura pélvica. Então, assim, não é para todo mundo que você pode passar, porque hoje em dia a gente sabe que existe muito curso na internet, que eu vou fazer pomparis, que eu vou fazer isso, porque a gente não se deve, tipo assim, se tiver uma pessoa com disfunção, como é que ela vai fazer pomparismo? Não é verdade? Vamos supor, como é que eu vou passar para uma pessoa que tem vaginismo, pomparismo? De forma alguma. A gente não passa pompoarismo ou até exercício pélvico para paciente que tem vaginismo. O vaginismo é contração involuntária da musculatura. A mulher não consegue ter penetração, né? Então, essas coisas são pontos, assim, que eu pontuei, que são processos físicos que ajudam essa mulher a ter o orgasmo, né? Esse, assim, eu acho, assim, que eu pontuei o máximo que eu pude pontuar aqui. Só se eu esquecer de alguma coisa, assim, e for lembrando para falar. Mas, assim, dessa questão do orgasmo, são esses aspectos físicos que acontecem, assim, no corpo, né? No corpo humano, no corpo da mulher, especificamente, que eu trabalho mais com o público de mulheres. Então, assim, mais é isso. A não ser assim, o pessoal, se quiser também perguntar alguma coisa, se de pergunta, pode perguntar que a gente responde também. Sim, eu Tá? até tinha pedido, né, para o pessoal ir deixando aí Aham. nos comentários as dúvidas, que conforme a gente for Isso, conversando, a gente tenta esclarecer conversando. ao máximo, né? Uhum. Então, eu vou falar um pouquinho do aspecto psicológico, porque daí a gente consegue casar as duas Sim, informações. sim, Da mesma maneira com que a Ana falou, né, que do ponto de vista biológico, sim. existe ali um ciclo que o corpo promove para levar a mulher ao orgasmo, do ponto da Aham. psicologia também. Então, do ponto da psicologia, existe um ciclo. Uhum. Alguns autores vão considerar 4 fases. Outros Uhum. autores consideram 3 fases. Sim. Então, ele começa pela fase da excitação, Uhum. entra na fase do platô. O que seria o platô? O platô seria a manutenção dessa Sim. excitação. Aham. E vai desencadear o orgasmo e depois entra na fase de solução. Então, alguns autores consideram que existe a excitação, o platô e o É isso. orgasmo. Outros autores consideram que a fase de resolução também complementa o ciclo. O que seria Uhum. essa resolução? Seria o relaxamento físico. Uhum. Então, do ponto de vista da psicologia, quando a mulher ou quando o homem, por exemplo, ele vai ter uma falha no orgasmo ou vai desenvolver a anorgasmia, ele vai ter Uhum. uma falha ou um bloqueio É em isso. alguma das etapas desse ciclo. Uhum. Seja por um fator biológico, assim como a Ana estava explicando para a gente, seja Sim. por um fator psicológico, ou às Uhum. vezes até um fator ambiental e social. Então, Isso. sempre, assim como a Ana tinha falado, o tratamento, ele é um tratamento multidisciplinar, Isso. porque ele vai envolver a pessoa em toda a Uhum. complexidade que ela tem. Não adianta a gente só olhar para o fator físico. Tem Uhum. mulher que tem dificuldade de ter orgasmo e a primeira coisa que ela faz é procurar um médico. E aí Isso. vai pedir dosagem hormonal. Homem, principalmente homem, faz muito isso. Homem, quando ele tá passando por algum transtorno da área sexual, a primeira Isso. coisa que ele faz é procurar um médico, É. que é achar uma causa orgânica, uma causa biológica. Mas Uhum. se tratando de questões sexuais, praticamente todos os transtornos eles envolvem uma combinação de Isso. fatores. Uhum. Nem sempre são só fatores físicos. Às vezes acontece da mulher procurar um médico e ela tá ali com um transtorno de origem física, de um transtorno de Uhum. origem principalmente hormonal. Mas em Isso. 90% dos casos não é. A gente vai ter vários fatores aí influenciando. E Uhum. principalmente na mulher, a mulher ela vai ter aí essas limitações, principalmente sociais, Uhum. crenças que às vezes foram construídas. A Isso. gente vive em uma sociedade patriarcal em que Isso. as mulheres ainda são muito Fechadas. submissas. Isso. Uhum. É verdade. A gente vê muito isso mesmo. As pessoas são muito fechadas e existe muito tabu, né?
sobre isso, essa questão. E tudo envolve isso que você falou mesmo. É um tratamento interdisciplinar, que a pessoa às vezes tem que procurar os profissionais da área, né, de saúde que atuam para tratar isso aí. Então, é isso mesmo, assim, que a gente colocou, isso aí que a gente pontuou da forma biológica, como eu falei, e da forma Uhum. psicológica que você pontuou também. Mas é isso aí, É né? muito comum também, pessoal, as pessoas procurarem ajuda. Quando elas procuram ajuda, Uhum. geralmente elas demoram muito tempo para falar realmente qual é o problema delas. E Isso. também tem muito médico que não gosta de falar disso. Geralmente, quando a mulher ela vai na consulta com o ginecologista, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, geralmente, como ela tem um tabu, uma resistência de falar sobre isso, às vezes ela joga uma indireta querendo que o médico entende que ela tá com essa dificuldade, É isso aí. né? No consultório a Ah, gente vê muito isso. uhum. Tem uma resistência muito grande de Isso, falar abertamente a isso. dificuldade que ela tem. E Uhum. acaba que, principalmente no consultório ginecológico, essa conversa ela acaba tomando outros caminhos e encerra Isso. a conversa perguntando a menstruação. É. Então, é realmente muito importante quando a gente vai buscar ajuda, Uhum. principalmente se o primeiro meio que essa mulher tem é a área médica, se é um lugar onde ela se sente mais confortável, se ela quer primeiro ir no médico, Uhum. antes de procurar um fisioterapeuta, antes de procurar um psicólogo, Isso. ela fazer perguntas muito diretas. Uhum. Chegar lá e falar assim: olha, eu tenho dificuldade de ter orgasmo, eu não tenho prazer, ou qualquer Isso. outra dificuldade abertamente. Se Mas é a o que gente falta é começar a isso, né? falar de uma Uhum. forma indireta, as próprias pessoas têm dificuldade de falar disso. É isso. Então, não só nós expormos a nossa dificuldade, mas os Isso. profissionais às vezes também podem ficar um pouco acanhados de falar sobre isso abertamente. É verdade. Não, é isso mesmo. Até para Sim. procurar tratamento, né? Essas pessoas, ela cria um pouco de resistência para procurar o tratamento. Às vezes ela pode até ir no médico, o médico diagnosticar e elas ficarem acanhadas. Ah, mas será que eu vou mesmo? Será que eu quero tratar mesmo? Será que eu quero isso mesmo? Igual eu falei no início da live, que tem mulheres que de 50, mais de 50 anos que nunca tiveram orgasmo, né? Eu tinha pontuado isso, mas Uhum. ela, porque elas criam resistência mesmo. Tem mulheres que criam resistência até para fazer o tratamento. Isso é verdade, a gente Sim. sabe que existe também. É porque, na verdade, eu percebo muito uma contradição. Uhum, Embora nós estejamos vivendo uma fase da nossa vida em que é uhum, muito sexualizada, em que as é, mulheres se mostram mais, têm mais acesso isso. à informação, ao mesmo tempo em que o mundo se tornou mais sexualizado, as mulheres Uhum, se retraíram mais. Então, embora a gente consiga ver sexo explícito ou esse mundo mais sexualizado de uma forma muito aberta, ninguém fala uhum, diretamente sobre isso. As pessoas têm dificuldade de falar isso. sobre isso. E muita gente Uhum, acha que por conta do mundo estar mais sexualizado, que as mulheres todas têm orgasmo. Às vezes eu isso. recebo aqui no consultório, minhas pacientes, elas falam assim: "Ah, mas eu vou conversar com as pessoas, eu vejo na internet, todo mundo Aham. tem orgasmo". E na verdade não é bem A gente assim. sabe, na verdade, que não é assim. É, Quando a gente vem para o mundo é. real, que a gente Uhum, entra em contato realmente com a nossa sexualidade, a gente percebe que essa dificuldade do orgasmo, ela é muito comum. uhum, Talvez eu não tenho números, mas eu chutaria por um uhum. mais da experiência de consultório mesmo, eu chutaria que cerca de 80% das mulheres têm dificuldade de orgasmo. Não, mas é mesmo. É um número É mais muito ou menos esse alto. padrão. É mais ou menos Mas esse como as padrão mesmo. mulheres não falam sobre isso Isso, abertamente, subentende que tá tudo bem, que tá todo isso. mundo São sendo orgásmico, É, né? na verdade, são poucas que fala isso abertamente, né? Que realmente, não, eu não tenho orgasmo mesmo, porque elas têm uma repressão mesmo de falar. Então, elas, tipo assim, fica aqui escondendo, né? Na Uhum. verdade, E elas isso acaba não falam. prejudicando também até no relacionamento conjugal. Isso Porque às vezes também, você tá também. lá com seu parceiro, num casamento Isso. de anos aí junto com É, ele, e às vezes você nunca falou pra ele
como Uhum. é que ele pode te agradar? O que que ele pode fazer para melhorar a Também. intimidade de vocês? E aí o Porque camarada passa anos casado, se isso. achando top do top, E a achando que mulher não tá. fala nada. Isso Ele conta acredita muito. muitas vezes. Isso conta muito. Por isso que eu falo, o autoconhecimento conta muito, porque a mulher vai chegar no seu parceiro, olha, fulano, eu gosto assim, me pega assim, faz assim. Isso é muito importante. O diálogo também é muito importante nessa questão do orgasmo. Com o seu parceiro, se você tem um parceiro fixo, é muito importante isso também. O diálogo a gente sabe que é muito importante também, né? Uhum. É Verdade, muito ó, a comum, comunicação é tudo. principalmente assim dentro da psicologia, a gente perceber que os extremos da sexualidade, eles vão ser mais difíceis da Uhum, mulher ou do homem encontrar orgasmo. Então, seja no sim, início ali da vida sexual, no início da adolescência, que geralmente começa, ou no fim da vida isso. sexual por volta dos 50 anos ali, é comum, às Uhum, vezes, a pessoa sentir um pouco mais de dificuldade, né? De manter isso. excitação, de ter É, por orgasmo. conta da fase do hormônio mesmo, né? Que a gente sabe que na certa Sim, idade a gente vai decair esse hormônio, né? Aí mas fica, realmente, aí fica mais difícil. nesse período de meio-vida, em que a mulher ela já Uhum, tem um amadurecimento maior, já conhece mais o isso, próprio corpo, os isso, hormônios já estão um pouco mais alinhados, o uhum, amadurecimento traz também isso, uma vida sexual melhor. Então é isso, muito comum, às vezes, você conversar com mulheres que já têm uma vida sexual ativa há mais tempo, é, depois ali por volta dos 30 anos de idade, falando que depois dos 30 anos de idade é a melhor fase da vida sexual. isso, Porque porque ela ela já tá com tem mais segurança, maturidade. Isso é verdade. maturidade. Isso, Principalmente se o relacionamento é um relacionamento duradouro, que ela tá com o mesmo isso, parceiro há muitos anos. Porque uhum, durante todos esses anos ela consegue conhecer melhor o próprio corpo, o parceiro isso, vai aprendendo a como também, conduzir o corpo dela. Então, o isso, tempo de experiência e o amadurecimento do casal proporcionam uma vida sexual melhor. também, Então, é comum, por exemplo, nas primeiras relações sexuais com alguém, às vezes a pessoa não gostar tanto e sentir que isso, com o tempo vai melhorando muito. aham, Porque gera uma intimidade maior, gera um é, contato maior, o é. relacionamento amadurece mais. Uhum, E isso tudo faz muita diferença. uhum. Então falando que no, o parceiro, né? Às vezes a gente fica com um pouco de vergonha de falar. Não é verdade. Não é todas as pessoas que são abertas a falar disso, né? Então a gente tem que ter uma intimidade realmente com um parceiro muito grande para a gente relatar, né? Igual eu falei no início, do que forma que você gosta, né? Então, assim, isso é muito importante mesmo. O diálogo, né, entre o casal é muito importante. Isso daí. E também tem um outro fator aí, Ana, nesse comentário, que Uhum, influencia muito, porque assim, nós estamos numa sociedade patriarcal. Tem sim. até um conceito, né, que é chamado de pênis rei, que os Né? homens são os bambambãs da É. sexualidade. E ainda tem muito homem que só se sente homem se ele souber Uhum. que ele tá dando prazer para uma mulher. É muito Aham. comum, depois da relação sexual, o homem ficar perguntando: E aí, gozou? Foi É, bom para você? verdade. Como que é para essa mulher É falar pro cara que verdade. ele não tá dando conta? Vocês É já uma forma assim imaginaram meia, né? O que como que que ela vai esse falar? homem vai Mas receber, e né? você entrou no Como que é ponto, pro homem receber essa notícia no de ponto que legal. ele, ele não foi tão legal? Aham. Por isso Porque, que tem vários gente, contextos sociais. mulheres, não fingem orgasmo, pelo amor de Deus. Não finge orgasmo. Não É muito falem, comum. pelo amor de Deus. Não finge. Fala, oh, eu não tô gostando, faz assim, não tá legal assim. Então, assim, a gente não pode estar fingindo. Vê a posição que te favorece também, que tem uma que gosta de um Uhum. jeito, tem outra que gosta de outra forma, né? Vê a posição também que favorece a estimulação, a posição que ela gosta também, né? Tem tudo, tem esses fatores que entram também, né? Tem isso aí também que entra. E essa questão da sexualidade, principalmente no casal, a gente precisa tomar consciência que a gente tem que ir falando isso Uhum. desde o início. Porque se você ficar esperando É, passar o
tempo, para daí você achar uma oportunidade de falar pro cara que ele não tá sendo bacana com você, para não Verdade também. magoar ele, o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e às vezes a pessoa nunca fala. Uhum. Então, tem mulheres que estão casadas aí há 30 anos Há e anos. nunca tiveram um orgasmo com o Isso, parceiro porque gente, é tem o que mais vergonha que ou tem tem, tá? medo. É o que mais que tem. É o Tem que medo mais de tem. falar para ele que ele Tem não medo tá de indo muito falar. bem. Eu quero até entrar no ponto, contar uma história, que foi um curso que eu fiz esses tempos atrás. E minha professora do curso, ela pontuou essa história. Eu falei assim, gente, mas hoje em dia ainda existe isso? Um casal recente tinha casado, era um casal novo, né? Eu acho que tinha 20 e poucos anos. Só que eles eram de uma igreja, se não me engano, não sei se era da Igreja Universal, eles eram crentes. E esse casal tinha casado recente e essa moça apareceu no consultório dessa fisioterapeuta lá do Rio de Janeiro. Foi um curso que eu fiz com ela. Aí ela falou assim, doutora, eu não tô conseguindo engravidar. Aí ela falou assim, mas por que você não tá conseguindo engravidar? Aí ela foi contar da relação sexual dela com o marido, com o parceiro, né? Não, é porque assim, eu peço para ele sair do quarto, eu tiro minha roupa, deito no colchão e embrulho meu corpo com lençol. Aí eu falo assim, tô pronta, pode vir. Aí ele vem, para você ver o final da história. Aí ele vem, fica em cima de mim, só que aí, doutora, molha meu lençol todinho. A gente faz isso só na sexta-feira. E eu tenho que trocar esse lençol toda sexta. Eu falei assim, não, mas espera aí, esse trem tá errado. Ela pensou, né? A doutora pensou. A fisioterapeuta lá. Pensou, gente, mas esse trem tá errado. Essa mulher não tá conseguindo engravidar. Esse parceiro dela tá tendo ejaculação. E essa mulher não tá conseguindo engravidar por quê? Ela perguntou, mas espera aí. Como que vocês estão fazendo o ato sexual? Ela falou assim, não, ele fica por cima de mim e coloca o pênis entre minhas. Não, eles não sabiam o que era uma penetração. Para você ver que hoje em dia ainda existe aquele conceito, aquele tabu do sexo, né? Que o sexo é sujo, né? Então, eles não estavam tendo penetração. Aí ela foi explicar para ela, olha, vocês não estão tendo penetração, que vocês vão ter que fazer assim, assim, assim. Aí tá, ela foi para casa. Aí que chegando lá, aí ela foi ter relação com o marido. Aí disse que ela ficou por cima. Aí falou assim, e aí, o que você tá sentindo? Perguntou pro marido dela. Eu falei assim, nada. Ela falou assim, também nada. Disse que ela saiu de cima dele. Aí disse que chegou lá no consultório e falou assim, olha, eu fiz o negócio, mas ninguém tava sentindo nada, eu saí de cima dele. Aí ela falou assim, gente, mas eles nem sabiam fazer o movimento do tipo assim, do sexo, né? Eles nem sabiam. Para ver que até hoje existe, gente. Assim, tem famílias que não têm formação, que não têm a educação sexual correta, né? Que a mãe, ou a mãe ou os pais não conversam abertamente com os filhos, né? Que não existe pais 100% que vão dar aulas, né, de sexo para o filho. A gente sabe que não existe, que são poucos pais que conversam com os filhos sobre o sexo, né? Que a gente vê. Eu fiquei assim até... Ela contou essa história, eu fiquei até pasma. Eu falei, gente, mas realmente existe isso? Existe isso. É um fato verdadeiro e existe. Eu falei, gente, mas como, né? Para você ver como que, né, a educação sexual ainda é meio primária em algumas famílias, né? Meio Sim. reprimida, né? Eu falei assim, Gente, estando em consultório, eu fico no consultório o dia todo, né? a Então eu gente vê. atendo Aham. muitas pessoas. E eu Uhum. já escutei, Ana, de tudo um Muita pouco. história cabulosa, né? Muitas E é histórias. verdade, a gente que trabalha com essas coisas, a gente escuta muita história cabulosa mesmo. Assim, muito, muito. É coisa que a gente nem imagina, né? É E coisa que a tudo gente nem serve de imagina. aprendizado também, Isso, porque às serve de vezes até aprendizado. nós, às vezes até Uhum. a gente, como a gente faz curso, se Isso. especializa, busca informação, talvez o que pra mim é uma coisa assim tão natural, porque eu já tenho conhecimento, eu já entendo sobre isso, quando eu vou Sim, conversar com outra pessoa, é. a pessoa fica assim,
É, observando sem isso. palavras, do Aham. tanto que aquilo é novo para ela. Pra ela, é Então a verdade. gente realmente precisa ter um olhar bem delicado em relação a isso. Outra coisa Uhum, também que é muito válida da gente falar e que acabou passando batido é que também uhum. é muito comum, às vezes, a mulher conseguir ter orgasmo com um parceiro e Isso, depois não conseguir ter orgasmo com outros. isso, também Tem tem pessoas que falam isso. assim, nossa, mas eu só consigo ter orgasmo com fulano de Com tal. fulano, E aí agora eu tô em outro relacionamento e nesse relacionamento eu não consigo isso. mais. Ou às vezes também a mulher fala assim, ah, eu consigo ter orgasmo só na masturbação, mas com o parceiro eu não Aham. consigo. Também tem esses relatos também de caso também. Dessa forma também. Tudo vai envolver muitas questões. Cada Uhum. um de nós somos seres únicos, individuais, a gente tem a nossa própria dinâmica interna. Assim como você tinha falado, não existe uma conta Isso, matemática, não existe isso. receita de bolo. Não. É preciso a gente olhar, né, com um olhar um pouco mais Isso, minucioso para a nossa própria história, perceber o que que na minha história pode isso. estar me prejudicando, Uhum. muitas vezes são fatores do nosso passado, situações que de alguma forma Isso. às vezes a gente acha que nem influenciava mais a nossa vida, que talvez não tinha Verdade. peso porque já aconteceu há muito tempo. E como aquilo já aconteceu há tanto tempo, às vezes a pessoa não consegue É. linkar que aquele acontecimento do Aham. passado ainda É está verdade. prejudicando a vida sexual dela. E quando eu Uhum. digo acontecimento do passado, podem ser situações muito diversas. Não necessariamente uma situação de abuso. Como eu Isso. trabalho com hipnose, já entrando um pouco nesse contexto, eu já trabalhei Uhum. muitas mulheres que vêm fazer hipnose para desbloquear, né, destravar as crenças Isso. mentais para ter uma vida sexual Isso. melhor. E Aham. principalmente quando a gente trabalha técnicas de regressão, para Uhum. tentar localizar, né, situações do O ponto. passado que podem estar Isso. influenciando nisso, eu já vi tantos relatos, eu já vi o último, assim, que é mais recente, eu Uhum. estava trabalhando uma moça que tinha dificuldade com penetração. Então, Uhum. ela já estava, assim, numa idade Mas é que era avançado. para estar com uma vida sexual bem ativa, ela já Sim. tinha mais de 20 anos. Aham. Tecnicamente, subentende-se que nessa idade a pessoa já tem uma vida sexual ativa. Isso. Só que ela não suportava pensar em penetração. A penetração. Sexo oral, tudo bem. Uhum. Masturbação, tudo bem. Tudo ok. Fazer outros movimentos, tudo Aham. certo. Mas só Mas penetração, nada. não dava. Era um E aí, no bloqueio. Então. movimento que a gente foi fazendo, né, entrando em Uhum. contato com essas memórias, ela Uhum. resgatou uma memória dela de quando ela era criança, que ela Aham. estava andando de bicicleta e ela Uhum. caiu da bicicleta. E nessa queda dela, eu não vou me Ah. recordar assim, muito bem qual que é a história, mas eu Aham. sei que um ferro penetrou a vagina dela. Ah, então ela já E criou um rompeu o bloqueio. ímã, sangrou Hum, muito, machucou nossa. muito ela. E isso Aham. foi bem na infância mesmo. E ela Uhum. fez todo um acompanhamento, sarou, Aham. e essa memória ficou instalada nela. Só que Uhum. como isso aconteceu, ela era muito criança, agora na fase adulta, ela nem imaginava que isso poderia estar influenciando. Até Influenciando, porque né? as pessoas ainda têm a crença de que o único Isso. fator psicológico que pode influenciar, né, a mulher a não ter orgasmo está É, relacionado com algum tipo de abuso. E nem também. sempre é. Uhum. Às vezes é até Isso. alguma crença que a gente tem, a educação que a Isso. gente As recebeu, crenças limitantes. princípios religiosos. Eu já Uhum. escutei dentro do consultório mulheres falando para mim que na religião dela não é aceitado, por exemplo, penetração naquela posição de Isso. quatro, de gatão. Tem Então, isso assim, também. dependendo da educação que a pessoa Uhum. tem, dos princípios religiosos dela, isso tudo pode influenciar e Uhum. gerar fatores psicológicos que vão ali Isso. impedir o ciclo do orgasmo de se completar. É Então, tem verdade. mulheres que têm muita excitação, tem mulheres que ficam excitadas e conseguem manter a excitação, Aham. mas trava na hora do orgasmo. Do orgasmo, não consegue atingir lá o final. Verdade. Uhum. Tem muito desse caso também. Da É. mesma maneira com que às vezes a gente escuta mulheres falando que tem orgasmos múltiplos, né? Que Isso. às vezes ela vai na excitação, vai Aham. no platô,
quando chega no orgasmo, ela não vai para a solução, ela volta para o platô de Do novo. platô de novo. Ela volta o ciclo e Verdade. depois ele completa. Isso. Então, nós somos seres muito únicos. Nós precisamos olhar para nós dentro da nossa individualidade, sem nos compararmos com ninguém, sem tirar como base os relatos que a gente vê na internet. Nem tudo que a gente lê, nem tudo que a gente vê é real. A gente precisa olhar para a nossa individualidade como a gente é. E não como a sociedade fala que tem que ser, Isso, como esses cursos por aí falam que são. Verdade. A Ana falou uma coisa muito importante lá no início da fala dela a respeito do pompoarismo. De que as pessoas acham que qualquer pessoa pode fazer pompoarismo. Internet e acesso à informação é tudo de bom. Muito. Tem Mas muito, eu até né? brinco que é uma faca de dois gumes. A gente passa a manteiga no pão e a gente corta o dedo. Verdade. Se a gente não souber usar o conhecimento a nosso favor, esse conhecimento ele pode até nos prejudicar. Hoje em dia é um assunto que a gente vê tão abertamente. Se você digita lá no YouTube, técnicas de pompoarismo, dicas de orgasmo. Nossa. Aparece de tudo. Parece de tudo. Fala assim, você precisa, para você ser uma mulher orgásmica, você precisa já entrar no pompoarismo e fazer isso e fazer aquilo. Aí as pessoas ficam extasiadas com aquilo. Assim, nossa, eu vou fazer isso porque eu quero atingir o orgasmo e eu vou conseguir ter esse orgasmo. Mas é igual você falou, cada um tem a sua individualidade. Você não sabe o que aquela mulher sofreu. Você não sabe se ela tem uma disfunção ou qualquer coisa, né? Então, cada um tem a sua individualidade. Não adianta. Cada um é um tratamento específico para atingir o orgasmo. É isso aí. Sim, as pessoas ainda procuram em tudo. Não é só na questão do orgasmo. De uma forma geral, as pessoas ainda procuram uma coisa muito milagrosa, uma coisa muito mágica. Se existisse uma pílula que daria pra gente tomar e a gente ficar orgásmica, eu tenho certeza que seria um sucesso. Seria um Mas sucesso. Não existe pílula mágica. É uma coisa... Precisa de muito autoconhecimento, mas não só autoconhecimento do corpo. A integração do corpo com a mente. Você estar em sintonia com o seu próprio corpo. Tem muitas mulheres que vão para a relação sexual, o corpo tá lá, mas a mente tá em outro lugar. Não gera uma sintonia do corpo com o mental. E às vezes o corpo até segue ali aquele ciclo que você estava explicando, da produção de hormônio, da excitação física. Às vezes o corpo da pessoa, biologicamente, ele está seguindo todo aquele ciclo. Bonitinho, né? Todo o processo bonitinho. Mas às vezes a mulher tá lá deitada, o homem a cabeça tá lá, não sei na onde, lá em Marte, né? A cabeça da mulher tá em outro mundo. E aí a própria mulher não consegue sentir o sexo para ela. Isso. Que aí se entra numa outra crença, que eu vou falar um pouquinho dessa crença, que já tá quase na hora da gente encerrar antes da live cair. Tá bom. A crença que muitas mulheres têm de achar que o sexo é para servir ao homem. Também tem que isso. Ela casou, tem ela muito é obrigada a fazer sexo para satisfazer o marido. Porque agora ela tá casada e o papel de esposa é dar. Tem muito isso, crença. Gente. Tem muito. Tem muito. E tem mulheres que não sentem felizes, né, no relacionamento, mas para agradar o parceiro, ela se submete àquilo ali, mas na verdade ela não tá sentindo prazer, ela não tá sentindo nada, né, Jo? Acontece muito isso. Uma coisa que a gente trabalha dentro do processo de psicoterapia, dessa integração do corpo com a mente, porque isso a gente trabalha na terapia. É a mulher perceber a relação sexual para ela. Tudo bem, eu tô casada, faz parte da minha crença acreditar que eu preciso satisfazer o meu marido? Ok. Mas como seria para mim, como seria na minha vida, se além de satisfazê-lo, eu pudesse me satisfazer? Verdade. Na melhor das hipóteses, o que de melhor poderia acontecer na minha vida se enquanto eu dou prazer para o outro, eu pudesse sentir prazer? O que mudaria na minha vida e como eu poderia olhar para o sexo se o sexo fosse um momento de prazer meu?
Uhum. Ele tá ali, ele vai se divertir? Ok. Ele vai transar comigo? Ok. Mas Aham. eu é que vou. Eu é que quero. Então a gente trabalha na psicoterapia essa mudança de crença. Nós Uhum. não estamos, nós mulheres, não estamos na relação sexual para servir ao prazer dos Isso. homens. Nós não estamos na relação sexual para dar prazer para alguém. Nós Uhum. estamos na relação sexual porque nós mulheres, a gente também pode sentir prazer, tá tudo Isso. certo. Tá tudo Uhum. certo a gente sentir vontade, tá tudo certo a gente procurar. Tem mulheres que nunca procuram seus parceiros, porque fica com Uhum. medo da reação do homem. Isso. Eu já atendi mulheres que falavam pra mim assim: ah, mas eu fico esperando ele me procurar. Porque Ó, se eu tá, procurar ele, o que ele vai pensar de já mim? tá errado. Ele vai me achar safada, Ah, olha aí. né? Eu já escutei tantas coisas. Mas São muitas existe isso. crenças, nós temos Aham. muitas crenças. E o Aham. sexo em si, ele envolve muitas crenças. Tem crenças muito comuns. Sim. Essa crença de que a mulher tem que servir, essa Uhum. crença de que mulher não goza, isso também é uma É, crença. Tem mulheres que é. acreditam que elas nunca vão conseguir. Nunca vão E conseguir, instala verdade. na mente, né? Na Instala no mente. mental essa Aí gera crença de que aquele ela não bloqueio. consegue. E gera um Uhum. bloqueio. Uhum. É verdade. É isso Então, aí tudo mesmo. isso vai desencadeando, né? E vai aí Uhum. interrompendo o processo do ciclo. Existem alguns livros muito bacanas. Eu Uhum. trouxe para mostrar para vocês um livro, gente. Eu vou até olhar de que ano que é esse livro. Ele é de 1987. Uhum. 1987. Olha o tanto que Nossa, esse livro é antigo. Tati. Esse livro é esse Ah, aqui, ó. A Ana sexo. também tem um punhado de livro Eu bacana tenho, esses dias para trás, eu postei no meu Insta algumas dicas de livro. Eu de postei um de leitura. orgasmo e sexo para mulheres. Tem um capítulo lá, gente, que fala de como o homem deve tratar uma mulher no sexo, tá? Olha que bacana, eu já Preliminares quero e tudo esse. mais. Eu vou estar repostando ele novamente no Instagram, porque ele dá umas dicas bem legais mesmo. É Sobre muito orgasmo. bacana. É. Eu trouxe esse livro para citar, porque como ele é um livro muito antigo, ele é de Uhum. 1987, às vezes Uhum. a gente, quando olha, né, nossa, um livro de 1980 parece Foi, muito ultrapassado. esse livro foi aquele que você me mostrou no consultório aquele dia ou não? Não é esse? É um que tem o questionário. Eu É esse acho que é esse mesmo. sim. É. Gente, quando a gente olha a data desse livro, 1980, a gente acha que é um livro com conceitos ultrapassados, porque quando a gente Aham. pensa no sexo na década de 80, na década de 90, Totalmente ainda era diferente, uma né? época em que a mulher ela ainda estava naquela posição muito de servir. Muito de servir, a Mas mulher é esse só para livro ele cuidar é, do filho, né? aham, esse livro ele é tão bacana porque ele é um livro que está à frente do tempo dele. Nesse Uhum. livro tem um questionário que se vocês colocarem aí nos comentários muitas vezes eu quero, eu quero, eu quero, eu vou disponibilizar esse questionário dele no meu Instagram para vocês fazerem o questionário e perceberem como que está o nível de autoconhecimento e principalmente a percepção de vocês em relação ao sexo. O teste chama-se o QI sexual. Nosso tempo de live já está encerrando. Falta só alguns minutinhos para encerrar. Para a live não cair e vocês não ficarem no vácuo, eu já vou encerrando por aqui. Deixem nos comentários se vocês realmente querem esse questionário ou não. O nome dele é o QI sexual, mas eu só vou postar lá na minha bio do Instagram se muita gente quiser. Então vocês têm que deixar muito coraçãozinho, escrever muito eu quero, que daí sim eu vou disponibilizar lá para vocês fazerem em casa. Quem quer perceber como que tá a sua interação com a sexualidade, como que tá seu movimento, tá bom? Gente, ó, um grande beijo para vocês. Deixem no meu direct os comentários de vocês, as dúvidas, que talvez a gente pode até fazer uma segunda parte dessa live, que é um assunto. E até nosso próximo encontro.